Olá, sexto ano, bom dia! Bem-vindo a mais essa semana aqui de aulas, de videoaulas no YouTube. Pessoal, como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para vocês então as nossas aulas de segunda, que é uma aula de redação, uma aula de ciências e uma aula de inglês. Seguindo essa mesma ordem, a primeira aula de redação com a Miss Cristiane, a segunda aula de ciências com a Miss Val e a terceira aula de inglês com o Mr. Stephanie. Guarde as suas dúvidas para que você possa conversar com os professores nas lives que acontecem durante toda a semana. Uma primeira aula às 8h20 e a segunda aula às 9 horas, segundo um calendário já à disposição de vocês. Ok? Pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós temos eventos aí extracurriculares para trazer entretenimento e aprendizagem para vocês. Nós temos ao longo dessa semana 2 dias aí de jogos online, né? Onde nós fazemos uma live com os professores, onde é possível você participar junto conosco. Então fique atento aí às nossas redes sociais que nós estaremos postando lá. Eu estou deixando para vocês também, aqui na descrição desse vídeo, tá? Os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Para caso que você tenha que voltar, você possa clicar e ser direcionado imediatamente para essa parte do vídeo. No mais, pessoal, gostaria de desejar a vocês uma ótima aula e uma boa segunda-feira. Até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Semana nova se iniciando aí, hoje dia 25 de maio. Seguimos aí com o nosso horário de aulas, nosso horário presencial, só que online, né, aqui. Então, toda segunda-feira nós temos aí uma aula de redação. Hoje é a continuidade da aula de sexta-feira, né, da semana passada. Então, nós estaremos corrigindo aí os exercícios da página 77 e 78, tá? Que é relacionada ao gênero textual conto. E aí tem uma proposta, né, que é na sequência da página 78 e na 79, que mostra aí, que propõe a produção aí de um conto, né, que é o desfecho. Então, o desfecho de um conto, né, que eu expliquei no vídeo passado. Então, quem não fez ainda, faça, tá? Porque é muito importante deixar as atividades em dia, tanto com relação ao aprendizado de vocês, né, quanto também a avaliação, né, a avaliação contínua, ou seja, todos os dias vocês têm atividades a serem feitas e vocês estão sendo avaliados por isso. Do mesmo jeito que acontece em sala de aula, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Vamos lá para a página 77. Na aula passada, eu li esse conto aqui, né, que é esse desfecho de conto. Eu li ele no vídeo anterior e expliquei as questões. Então, nesse vídeo de agora, será somente a correção, tá? Para não ficar extenso demais, nem repetitivo, tá? Você já estudou a estrutura de um enredo? Identifique nesse conto a situação inicial, o conflito e o clímax. Escreva em quais parágrafos está cada um deles. Então, a situação inicial, ela aparece onde? No primeiro parágrafo. O conflito, é onde há aquela quebra de tranquilidade, é no segundo, no terceiro e no quarto parágrafos. Já o clímax, né, que é o ponto principal, né, da história, onde, né, se estabelecem aí conexões, se estabelecem níveis de tensão muito alto, ele se encontra aí no quinto parágrafo, tá? Quando se faz essa divisão por partes, é muito importante que a leitura do texto tenha sido feita bem feita. Então, na última aula, eu li pausadamente com vocês o texto. Acredito que muitos aí também tenham relido esse texto quando foram responder os exercícios. Por que tem que ser bem feita? Para que não haja nenhum tipo de confusão entre, por exemplo, conflito
e clímax, ou vice-versa, tá? Então é bastante relevante esse comentário, por quê? Porque senão fica confuso na hora que você vai responder. Ou a sua resposta fica até incorreta, tá? Não foi demais. 2. O narrador está em primeira ou terceira pessoa? Explique. O narrador, né, desse conto aí, ele está em primeira pessoa. Por quê? Porque ele participa da história. Então, ele é chamado de narrador. Não tem escrito aí, mas vocês podem até acrescentar aí, tá? Ele é um narrador, o quê? Personagem, tá? Então, aqui nós temos um narrador personagem. Esse narrador personagem significa o quê? Que ele, além de narrar os fatos, ele também participa da história. Já o narrador observador, ele somente observa, ele somente conta, descreve, relata o que ele está presenciando, o que ele está vendo, mas em nenhum momento ele participa. Nesse caso aí, nós temos o narrador em primeira pessoa, porque ele participa da história e é chamado de narrador personagem. Vocês podem acrescentar aí essa colocação aí de narrador personagem para que sua resposta fique até mais completa aí na hora de estudar, na hora de revisar algum conteúdo, tá? 3. Onde se passa a história narrada? Se passa onde? Em um antigo sobrado. Então, o texto ele traz elementos aí que te remetem aí, né, a esse sobrado que é antigo, tá? 4. Os fatos ocorreram em um tempo recente ou em um tempo bem anterior à narração? Como você identificou isso? Então, os fatos aí, eles ocorreram em um tempo que anterior, tá? Pois o narrador, né, que diz que foi uma certa noite e 3 anos atrás, ou seja, aconteceu no passado. Então, ele conta uma história que já aconteceu, e aí tem essa cronologia aí, que foi o quê? Há 3 anos atrás. Não se sabe o dia, né, nem o mês e nem o ano, só se sabe que foram há 3 anos atrás, e foi uma certa noite, tá? 5. Nesse conto, é possível notar que foram empregadas palavras e expressões como certa noite e impressionante, que acrescentam tensão à narrativa. Identifique outras palavras e expressões utilizadas com o mesmo propósito. Então, aí nós temos aí, tudo começou, casa mal assombrada, coisa de fantasma, um quarto para meia-noite, sentir um ar gelado, tremer, arrepiado, assustado, nem conseguiu ou nem consegui me mexer. Então são outras expressões que acrescentam o que? Tensão, medo, pavor, pânico, né? A narrativa, a história, tá? Isso daqui, essa sequência aqui, eu expliquei, né, que tá no vídeo anterior, né, é a explicação de como será produzido aí o conto, né, esse conto é produzido aí no caderno de redação, tá, esse é para quem não fez ainda. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade que está disponível lá no Google Classroom, que é uma atividade que segue ainda esse gênero textual do conto, tá? Que nós já estamos estudando aí já tem um tempo, né? E agora nós já estamos findando aí, ou seja, nós já estamos finalizando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês, tá? São atividades relacionadas, tá? Relacionadas e de interpretação de texto, relacionadas a esse conto aqui do Aladim. Tem até um desenho aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho a letra, fica mais fácil para visualizar, né? Então, aqui, leia o texto a seguir, Aladim. Então, aqui nós temos, né, o texto. Esse texto é marcado por um narrador e também nós temos marcações de falas. Como que eu sei que tem uma marcação de fala dentro de um texto? Eu observo que se eu tenho 2 pontos, se tenho travessão. Então, tem 2 pontos e em seguida um travessão, significa o quê? Que vem uma fala, tá? Seguindo aí, né, nós temos o texto, como eu havia dito para vocês, o conto.
Vou pedir para que vocês leiam esse texto. Não vou ler ele agora, eu quero sugerir aí que vocês leiam ele em voz alta, tá? Para treinar a oralidade, treinar a fala, treinar a pontuação, a acentuação, tá? Nesse exercício. Nós temos feito exercícios de leitura durante as lives, quando nós estamos lendo um livro literário, mas é insuficiente. Então tem que ler mais. Quanto mais vocês lerem, melhor a leitura, a questão da timidez para aqueles que são tímidos, a questão de você ter uma facilidade para falar em público vai só melhorando, tá? Então eu sugiro aí que faça essa leitura em voz alta. Aqui nós temos os exercícios, começa aqui no número 1, tá? Nós temos aqui exercícios aqui objetivos, ou seja, você vai... temos exercícios objetivos e temos exercícios aqui para que vocês respondam, né? Eu não coloquei linha aqui, eu deixei sem a colocação de linha, por quê? Porque esses dias eu tive uns relatos de alguns alunos que preferiam assim, que era para intercalar, era para colocar com linha e outro sem linha. O sem linha é porque eu já queria responder no caderno. Imprime a lista, anexa no caderno e coloca as respostas no caderno, porque a linha estava sendo insuficiente, não estava gostando. Então, eu vou intercalar esses formatos aí de atividade, uns com linha e outros sem linhas, tá? Então, aqui nós temos a número 1, número 2, aí nós temos a número 3 aqui, marcar verdadeiro ou falso. Depois nós temos uma aqui para você escolher uma aí, que né, o texto aladinho é considerado 1. Aí você vai marcar, né, qual que é o gênero textual. Depois aqui, novamente, nós temos uma questão para que você marque. Novamente, aqui uma questão para você enumerar. Nós temos o código aqui 1, 2, 3. E aí você vai relacionar a essa coluna aqui de baixo. Depois aqui, qual desses pedidos não aparece no texto? Então, são questões de interpretação, né? De interpretação de conto. Essas questões, elas são importantes, por quê? Porque elas te fazem refletir e pensar sobre o texto que você leu, que você analisou, tá? E nós estamos estudando esse gênero textual, né, que é o conto. Seguindo aqui os exercícios, e aqui nós temos aqui 4 questões que são voltadas aí para a sua opinião. Esse aqui eu coloquei linha, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Eu coloquei linhas. Então, nós temos aí questões de opinião, ou seja, é a sua opinião, é a sua ideia, é a sua construção de ideias, de pensamentos, de interpretação, de intercalar, de organizar suas ideias, de organizar o que você pensou, o que você interpretou, tá? Então, nós temos aí essas questões aí para te colocar aí, né? Você é aluno, você esteja estudando, esteja participando desse a partir de um texto, comece a estabelecer opinião sobre ele, né? Se o seu pensamento é diferente, se é igual, se é parecido com a ideia que foi colocada aí no texto, tá? Isso daí chama pensamento próprio, criação de ideias, tá? Esse tipo de exercício faz pensar mais, e nesse pensar mais desperta a criatividade, desperta outras ideias, às vezes até ideias que estejam escondidas, que estejam adormecidas aí em você, tá? Então, esses exercícios de opinião, eles são muito importantes. O livro de vocês, ele é carregado de exercícios para debate, para esse tipo de discussão. Por quê? Para fazer com que vocês criem um pensamento próprio, não fique baseado só no pensamento do outro o quê? Da televisão, da revista, do jornal, do livro, ou de qualquer outra coisa que você se baseie, tá? Porque nós precisamos construir a nossa história de vida de acordo com o nosso pensamento e com as nossas opiniões. Nós precisamos saber opinar sobre diversos assuntos, até para saber o que pode ser certo, porque às vezes o que é certo para você não é certo para o outro, ou vice-versa, tá? Então, por isso da importância dos exercícios de opinião. Então, nós iremos começar a focar um pouco mais nessa questão da opinião, dessa formação de ideias, dessa formação aí de pensamento próprio, tá bom, meninos? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
A lista está disponível no Google Classroom, só vocês ir lá, baixarem. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Podem me mandar mensagem, que eu sou sempre disponível aí para respondê-los. Só não responder na hora, porque às vezes eu tô ocupada. Mas assim que eu visualizo a mensagem, eu já respondo, já procuro saber o que está acontecendo, o que o aluno está precisando de auxílio, de ajuda, tá bom? Beijo para vocês, ótima semana para todos. Estudem, divirtam-se, façam as coisas que vocês gostem, mas não esqueçam de se cuidar e cuidar de quem esteja próximo aí de vocês, tá bom? Beijão para todos e tchau, tchau. Sexto ano, bom dia. Vamos fazer correções das nossas atividades da página 45 até a 49, né? Na questão número 1, tá assim, ó, observe a imagem e responda as questões. Letra A. Qual o tipo de rocha é menos recomendada para produzir a escultura mostrada na fotografia, né? O tipo de rocha menos recomendada, né, são as rochas sedimentares. Por quê? Né? Porque elas são formadas por camadas que podem desmanchar durante a produção da escultura, certo? Então, vai colocar aí, a rocha menos recomendada são as rochas sedimentares, porque elas podem desmanchar durante a produção da escultura. Letra B. Essa escultura pode sofrer, né, a ação do intemperismo. Explique o que é intemperismo e cite alguns agentes desse processo. Então, vocês vão colocar aí, né, que intemperismo é o processo natural de desgaste e fragmentação de rochas. Intemperismo é um processo natural de desgaste e fragmentação de rochas, certo? Alguns agentes, né, que ele pede, né? Como agentes do intemperismo, nós temos a temperatura, a água, o vento, os seres vivos, né? O calor. Questão 2, né? Marta realizou alguns testes em 2 amostras diferentes de solo. Ao final do teste, ela chegou à seguinte conclusão: a amostra 1 retém maior quantidade de água do que a amostra 2. Aí nós temos 2 quadros e é para a gente colocar os números, né, que corresponde se é a 1 ou a 2. Então, vamos lá. Maior porosidade, né? Se retém mais água, significa que ele tem uma menor porosidade. Então, se tem maior é o número 2, vai colocar aí 2. Menor permeabilidade, 1. Formada principalmente por partículas menores, a amostra 2, então coloco o número 2 aí no quadradinho. Menor porosidade é a amostra 1. Maior permeabilidade, a amostra 2. Formada principalmente por partículas menores, 1. Então, aqui nesses quadradinhos aqui, ó, você vai colocar 2, 1, 2. E aqui desse outro lado vai ficar 1, 2, 1. Agora, nós vamos para a conclusão. Como você chegou a essa conclusão? Então, você vai colocar, como a amostra 1, ela retém mais água, significa que ela apresenta uma menor permeabilidade. Então, conclui que ela é formada por partículas menores. E os solos com partículas menores, meninos, eles também apresentam uma menor porosidade, certo? Agora, nós vamos aqui para essa página, que é a 46. Na página 46, né? Então, eu tenho lá um cartaz.
né, que foi divulgado na cidade de Pato de Minas, e a divulgação desse material, né, tem a interação de conscientizar as pessoas sobre a preservação da dengue. Então, letra A, por que o mosquito se reproduz no pratinho das plantas? Meninos, porque nesses pratinhos ficam água acumulada, né? É onde o mosquito vai depositar os seus ovos, né? Onde eu tenho acúmulo de água. Letra B. De acordo com o cartaz, né, como podemos evitar a reprodução do mosquito transmissor da dengue? Meninos, colocando areia nos pratinhos das plantas. Então, nós evitamos colocando areia nos pratinhos das plantas. Porque essa atitude é eficiente? Então, você vai colocar, essa atitude ela é eficiente porque a areia evita que a água fique empoçada, parada. Letra C. Por que é indicado colocar areia nos pratinhos e não um tipo de solo rico em argila, por exemplo? Porque a areia, meninos, apresenta uma maior permeabilidade do que a argila. E com a argila, a água pode ficar lá empoçada, então ela não vai, né, permeabilizar totalmente. Certo? Questão 4. Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor, né? Na hora de fazer as correções, né, pausa o vídeo para você escrever, né? E vai colocando certinho, igual a gente faz na sala. Questão 4, né? Observa as fotografias abaixo e responda as questões. Eu tenho a fotografia A e B. Os vegetais necessitam de água para seu desenvolvimento. Quando o suprimento de água não é suficiente, elas podem murchar, né? Como aparece na imagem B. Esses vegetais retiram água de que necessitam do solo. Letra A, né? O que ocorre com o ar presente nos poros do solo quando adicionamos água a ele? Meninos, quando adicionamos água no solo, né? Quando a água entra, o ar sai dos poros. Então, você vai colocar aí, né? Quando colocamos água no solo, quando adicionamos água no solo, a água entra e o ar sai dos poros. Letra B. Porque os solos, né, encharcados não são muito bons para o desenvolvimento da maioria dos vegetais. Assim como nós, né, as plantas também precisam do oxigênio. Então, se eu tenho muita água no solo, eu vou ter uma grande quantidade de gás oxigênio. Então, você vai colocar aí, né, porque eles apresentam uma menor quantidade de gás oxigênio, né? E o vegetal, ele necessita do gás oxigênio para crescer, para desenvolver. Então, esses solos, né, acabam não sendo tão adequados. 5. A respeito das características gerais do solo, responda as questões a seguir. Letra A. Por que é necessário conhecer essas características antes de iniciar um plantio? Né, por meio das características do solo, né, é possível saber, quando eu conheço o solo, é possível saber se ele é permeável, se ele tem uma capacidade de drenagem, quais são seus componentes, né, se é mais fácil prever, né, algum tipo de vegetal se pode ser plantado ou não, né, para saber do seu desenvolvimento. Então, você vai colocar assim, ó, porque ao conhecer ao solo, identificamos as características e com isso é possível saber se ele é permeável à água, se tem capacidade de drenagem e quais são os seus componentes, prevendo assim os vegetais que podem ser plantados ou não. Letra B. Qual a capacidade, né? Qual é a importância de conhecer essas características antes de iniciar um projeto de construção civil?
Conhecer as características do solo, meninos, permite identificar se o local ele é adequado à realização de uma construção. Dependendo de suas características, né, pode ser indicado construir ou não, né? A questão de segurança, nós temos a questão da compactação do solo, então tem locais que não suporta, né? Prédios em grandes alturas, né? Então é feito todo um estudo para a questão da construção civil. Então coloca aí que é importante conhecer, né? Para saber por questões de segurança, né? Porque se eu tenho um solo com capacidade, né, que não suporta grandes pesos, eu vou lá e construo um edifício de 10 andares, ele pode cair. Ok? Agora nós vamos para fazer em casa. Vamos passar aqui pro ladinho, porque agora é em U. Para fazer em casa, nós temos um texto. E aí você, né, para responder as questões, você vai substituir os símbolos pelas letras, tá? Então, lá embaixo, aqui, ó, eu tenho solo é igual, o quadradinho é o R, o solzinho é o triângulo aí é o C, a maçã é o H e a folha é o A. Então, vai ficar rocha. Então, solo igual rocha mais. A próxima palavrinha é clima mais. Essa outra palavrinha aqui é tempo. Então, a bolinha amarela é o T, a casinha é o E, a cruzinha é o M, o triângulo é o P. E o solzinho é o O. Lá atrás eu falei do triângulo, mas é um losango, né? Que é o lilás. Mais, a próxima palavra embaixo é relevo, mais, e a última palavra é organismo. Então, vai ficar solo igual rocha, mais clima, mais tempo, mais relevo, mais organismo. Letra A. De acordo com o texto, como os seres vivos participam da formação do solo? Meninos, os seres vivos, eles atuam misturando os restos de vegetais e animais em decomposição com o material proveniente do desgaste do solo, das rochas, certo? Então, ele ajuda a compor parte do solo. Letra B. Qual a importância das rochas para a formação do solo? As rochas são importantes porque fornecem fragmentos de minerais que formarão o solo. A fragmentação das rochas ocorre por meio do intemperismo. Letra C. Observe novamente a expressão que você decifrou citada no texto, porque o clima e o tempo também fazem parte dela, né? Porque as variações climáticas ao longo do tempo também levam à degradação e o desgaste das rochas, né? Provocando a sua fragmentação. Com isso, né? O clima e o tempo são fatores importantes na formação do solo. Além do desgaste das rochas, né? Pois o processo é lento e demora milhares de anos. Agora nós vamos para 2. Questão 2. Lá eu tenho uma areia grossa, areia fina, argila e água. Aí tem o grupo A e o grupo B, né? Que o professor dividiu. Então, como o grupo A deve proceder para simular o solo rico em areia? Meninos, né? O grupo A ele deve misturar um pouquinho de cada material, mas deve colocar a maior quantidade de areia grossa e areia fina. Então, ele deve misturar um pouquinho de cada material,
colocando mais de areia grossa e areia fina. Letra B. Como o grupo B deve proceder para simular um solo rico em argila? Gente, ele deve misturar um pouquinho de cada solo, porém a quantidade de argila ela tem que ser maior, né? Que se é um solo argiloso, tem que ter mais argila. Qual será a provável coloração da amostra do solo do grupo A? A coloração, né, da amostra do grupo A, ela vai ficar mais amarelada. Letra B. Qual será a provável textura da amostra do solo B? Gente, a textura será mais fina do que o do grupo A, tá? Que é um solo, né, que vai ter mais argila aí. Então, ele vai ser mais fina do que a areia fina, certo? Letra número 3. O professor, né, da turma de Célia mostrou a seguinte situação utilizando 2 garrafas plásticas transparentes de 2 litros. Uma amostra de solo rico em areia e uma amostra de solo rico em argila com pedaços de tecido. Supondo que a mesma quantidade de água tenha sido despejada sobre as amostras, em qual das garrafas a água escorreu mais lentamente? Explique. Na A eu coloquei um solo rico em areia e na outra um solo rico em argila. Gente, na amostra A vai escorrer mais rápido. Então, ele está perguntando aí na amostra que tenha sido, a água escorreu mais lentamente. Então, você vai colocar a amostra B, a água escorreu mais lentamente, porque o solo presente nessa garrafa é rico em argila e ele é pouco permeável, retendo assim mais água se comparado ao solo rico em areia. Letra B. Qual dessas amostras de solo apresenta maior porosidade? Então, você vai colocar o solo que apresenta maior porosidade é a amostra de solo rico em areia, presente na experimento A. Sua porosidade é maior, então escoa a água mais rápido, ok? Então, seguiu aí as nossas correções. Eu falei para vocês que o experimento investigando na prática era quem tivesse como fazer, não era obrigatório, tá? Mas era interessante para vocês verem as características de cada tipo de solo, ok? Na próxima aula, nós começamos o capítulo novo sobre... Deixa eu pegar aqui o nome dele. É o capítulo 6, né? Que é pro último, sobre práticas agrícolas, tá? Hello 6th grade, how are you guys doing? So for this period of quarantine, this video today, this class today, we're gonna be thinking in positive stuff. We're gonna be thinking about this period of pandemic we're living and the things we can do to change it, to change a little bit of our minds, to overcome this period. So we're gonna be working with that. I know you are not understanding anything, so I'm gonna be starting with Portuguese now. Então, galera do 6º ano, uma das maneiras mais fáceis e bacanas da gente estar aprendendo inglês é com auxílio de música. E sempre eu busco umas músicas mais fáceis pra gente estar trabalhando, as músicas do momento, mas às vezes a gente trabalha com umas músicas difíceis em sala, mas eu tô lá para ajudar vocês. Como nesse período a gente está distante, eu busquei uma música que fosse mais tranquilo, mais devagar, digamos assim,
a pronúncia das palavras para vocês estarem trabalhando com mais esse método de aprender o inglês, ok? Então, como eu disse na introduction of the video, como eu disse no iniciozinho do vídeo, a gente está passando por um período de pandemic, certo? De quarantine. Então, são as palavras relacionadas, né? Quarentena, período de pandemia, só que em inglês. E eu trouxe para vocês algumas palavras bacanas que a gente pode estar trabalhando com esse período. São palavras positive, ok? Perdão pelo barulho. Então, são palavras positive, ok? Bem positivas para a gente estar lidando com esse moment. Então, nós temos aqui no nosso board as palavras inspiration, okay? Coming down here, inspiration, up, love, peace, hope, encouragement, strength, power, perseverance, and that's it. Então são palavras bacanas novas que a gente vai estar vendo, que trata muito do que a gente vive nesse momento, que a gente precisa, na verdade, ter para passar por esse momento. Alright? Inspiration, como vocês já devem saber, vocês devem fazer assimilação com o português, é inspiração. Então, inspiration, inspiração. Up é sempre estar up, estar para cima, alright? Love é love, amor. Peace, paz. Encouragement, encorajamento, ok? Hope, esperança. Strength, força. Power, poder, energia, and perseverance, perseverança. These are nice words, são palavras legais pra gente estar criando frase, certo? Pra gente estar adicionando nos nossos parágrafos, sempre que eu peço para vocês criarem um parágrafo, ou criarem um diálogo, uma conversa. E pra gente também trabalhar com a questão do inglês, na música em si, uma música que retrata de inspiration, principalmente. Eu trouxe para vocês a song Here Comes the Sun, a música Here Comes the Sun, da banda The Beatles, creio eu que todo mundo conhece. Em português a gente fala com um sotaquezinho mais britânico, Beatles, certo? Mas em inglês americano a gente junta tudo e vira The Beatles. Então é uma banda já conhecida, tem um monte de músicas, ok? Óbvio que não tá formada mais a banda, mas eles têm um monte de músicas famosas que estão aí durante muito tempo. E Here Comes the Sun é uma delas, então eu quero que vocês vão lá no Google Classroom depois, busquem pela letra que eu vou disponibilizar lá para vocês. Eu só não vou poder disponibilizar o vídeo. O link eu até posso, mas não o vídeo lá no Google Classroom. Infelizmente eu também não posso colocar um pedacinho da música aqui no vídeo, senão o YouTube vai barrar o nosso vídeo da escola, não vai dar para postar. Então, fiquem ligados lá no Google Classroom que vocês vão ter acesso à letra da música e o objetivo vai ser, vocês vão cantar a música, vão ensaiar, ok? E na nossa live eu vou dizer o que vocês vão ter que fazer com isso daqui. Vai ser uma surprise, até um motivo a mais para vocês entrarem na live para saberem o que a gente vai fazer com essa música, ok? Não se esqueçam, nossa live terça-feira, segunda-feira, cedo, sempre segunda-feira cedo. Então eu vou estar contando para vocês o que vocês vão ter que fazer com isso daqui. Okay guys, thanks ever so much for participating from this video, from this class actually. See you guys next. Bye bye.